A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha estudos com base na palavra de Deus, reflexões e meditações. Hoje nós vamos meditar em Tiago no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto e vamos ver que esse capítulo se divide em 4 pontos. O primeiro ponto é a acepção de pessoas. O segundo ponto é a misericórdia. O terceiro ponto é sobre a nudez e o alimento. E o quarto ponto é sobre a fé verdadeira. Então, vamos começar no ponto número 1. O ponto número 1, que fala a respeito da acepção de pessoas, está tratado nos versículos 1 a 12. Eu vou ler e citar versículo por versículo pela questão da inclusão. Existem pessoas que não podem ver por algum motivo, então eu vou falar versículo por versículo para que aqueles que apenas ouvem consigam acompanhar. Versículo 1: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 2: Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. Versículo 3: E atentardes para o que traz a veste preciosa e lhe disserdes: Assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Versículo 4: Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Versículo 5: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Versículo 6: Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Versículo 7: Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Versículo 8: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Verso 9: Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei, como transgressores. Versículo 10: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Verso 11: Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Versículo 11, versículo 12: Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, o versículo 1 até o versículo 12 falam a respeito da acepção de pessoas. Então, uma das formas de nós mostrarmos que nós temos fé em Jesus Cristo, ele fala aqui, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo no versículo 1, se você tem fé na pessoa de Jesus Cristo, a sua fé não pode ser uma fé que faz acepção de pessoas. A sua fé tem que ser uma fé que reconhece que todos são imagem e semelhança de Deus. Tem que ser uma fé que reconhece a igualdade de todos diante de Deus. É importante destacar que todos são diferentes. Tem muitas pessoas que dizem, nós somos iguais. Nós não somos iguais. Cada um de nós tem uma identidade, uma digital diferente. Porém, diante de Deus, nós somos todos iguais. Iguais porque somos todos imagem e semelhança de Deus. Então, esse texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 12, traz um chamado à igualdade e ao amor. A passagem de Tiago, que nós lemos, aborda um tema crucial
e desafiador para nós como cristãos, a questão da acepção de pessoas. Tiago nos adverte nesse texto contra o pecado de mostrar favoritismo aos ricos e desconsiderar os pobres em nossas relações diárias. Essa mensagem é uma mensagem atemporal, ou seja, ela é uma mensagem que está sempre presente em todos os lugares, em todos os tempos, e ela nos convida a refletir sobre o modo, a forma como nós tratamos os nossos semelhantes e como nós estamos vivendo a nossa fé na prática. Na sociedade em que vivemos, existem distinções e hierarquias. As pessoas são valorizadas ou excluídas com base na sua posição social, na aparência, na influência, mas Tiago lembra que diante de Deus não há acepção de pessoas. E assim, como todos somos igualmente amados e valorizados por Ele, independentemente da nossa condição externa, precisamos mostrar esse mesmo caráter de Deus. Ao mostrar que temos preferências por ricos, estamos agindo de acordo com a lógica do mundo, que valoriza poder e riqueza. Agora, a fé, aqui no versículo 1, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela chama a uma postura diferente. Ela nos convoca a enxergar além das aparências e a tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de sua posição social ou sucesso material. O exemplo de Jesus Cristo é o nosso maior modelo. Ele se aproximou dos marginalizados, dos pecadores, dos doentes e dos desfavorecidos, demonstrando um amor inclusivo e um amor transformador. Ele nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, sem fazer distinção. A acepção de pessoas fere os princípios do amor cristão, mina a nossa credibilidade diante do mundo. Como seguidores de Jesus, somos responsáveis por refletir o amor de Jesus e a justiça de Jesus em todas as nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. É por meio de nosso testemunho de amor e igualdade que mostramos ao mundo a verdadeira essência do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Ele trouxe a boa notícia, a notícia de que Deus ama a todos igualmente. E nós mostramos essa essência do Evangelho quando nós, pelas nossas ações, revelamos em nossas palavras e atitudes o amor de Jesus e a justiça de Jesus. Nossa fé deve ir além das palavras e ser manifestados em atos concretos de bondade e compaixão. Devemos estar dispostos a estender a mão aos necessitados e a ouvir os excluídos e lutar por justiça e igualdade em todas as esferas da vida. Essa é a prática cristã genuína. Então, quando nós meditamos nesse texto dos versículos 1 até o versículo 2, que trata a respeito da acepção de pessoas, nós somos desafiados a examinar o que está em nosso coração. Como nós temos tratado as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos olhando com os nossos olhos com interesse em relação ao que elas têm. Estamos desprezando, ignorando e deixando os pobres de lado, tratando com diferença essas pessoas. Será que estamos prontos para revelar o amor de Cristo, ou estamos tendo mais preferência por aqueles que têm riquezas e poder? Estamos vivendo o amor de Cristo?
enxergando cada pessoa como um ser humano que é único e que é valioso aos olhos de Deus, que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, que mostrou o seu amor incondicional e não aceitou discriminação ou acepção de pessoas. Que a fé seja autêntica e se manifeste em obras concretas, buscando promover igualdade, respeito por todas as pessoas, em todas as áreas da vida, né? Agora, já que estamos falando a respeito de acepção de pessoas, talvez você fique se perguntando assim: por que existem acepções de pessoas? E eu separei aqui 5 motivos que fazem ter acepção de pessoas. As acepções de pessoas existem porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós estamos sujeitos a influências e condicionamentos sociais, culturais e pessoais. No grupo que eu vivo, com as pessoas com quem eu me relaciono, essas pessoas, cada uma delas, tem um tipo de entendimento social, cultural e pessoal. E quando nós estamos interagindo com o nosso grupo mais próximo, nós somos influenciados por essas ideias. E a partir dessas ideias nós possamos enxergar o mundo de uma certa forma. Quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas, nós carregamos esses condicionamentos. E essas influências afetam a nossa percepção do outro. Elas afetam a nossa atitude em relação ao outro. Afetam o nosso comportamento em relação a outra pessoa. Então, muitas vezes, quando você senta-se à mesa para comer com alguém que tem um hábito diferente do seu, você estranha aquela pessoa. E muitas vezes você pode até criar uma acepção, dizer: eu não me junto com você porque você come desse jeito ou daquele jeito. Isso é apenas um exemplo, mas isso acontece justamente porque nós vivemos em nossos relacionamentos sociais e vamos adquirindo, aprendendo, entendendo o mundo de uma forma, nós tendemos a carregar os nossos valores e aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos como verdades absolutas. Esse é um dos motivos pelos quais se gera, primeiramente, a acepção de pessoas. E o segundo motivo é que nós temos experiências passadas. Nossas experiências passadas moldam nossas percepções e podem influenciar a maneira como interagimos com os outros. Se tivermos experiências negativas com pessoas de certos grupos, podemos desenvolver uma predisposição a tratá-las de forma diferente, mesmo sem conhecê-las individualmente. Um terceiro ponto: influência cultural e social. A cultura e a sociedade em que vivemos podem reforçar a acepção de pessoas. Normas culturais, sistemas de poder e desigualdades estruturais podem perpetuar atitudes discriminatórias e criar divisões entre as pessoas. Quarto ponto: autoimagem e busca por aprovação. Às vezes, nós mostramos acepção de pessoas porque buscamos a aprovação dos outros ou queremos nos encaixar em determinados grupos. Podemos tratar de maneira diferente aqueles que nós consideramos mais influentes ou populares, esperando receber benefícios sociais ou status por associação. Ou, por outro lado, podemos fugir dessas pessoas, porque não nos sentimos prontos para andar com essas pessoas. E isso vai fazer com que nós venhamos a discriminar essas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que seja famosa, ela provoca duas reações. Um grupo de pessoas vai querer se aproximar dela para conseguir obter vantagens. E vai dizer assim: eu quero andar com pessoas famosas. E essa pessoa vai desprezar as outras pessoas que não estão buscando o seu mesmo objetivo. Outro grupo de pessoas vai dizer: ali vai um famoso, eu quero ficar longe dessa gente. Porque essa gente só busca fama, só busca reconhecimento próprio, eu quero ficar longe dessa gente. Então ele vai apontar o dedo
para as pessoas que buscam fama, que buscam poder, discriminando aquelas pessoas, condenando elas. E o último ponto, que é o quinto, é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido também pode levar à acepção de pessoas. Tendemos a nos sentir mais confortáveis com quem é familiar e conhecido, e podemos demonstrar resistência ou preconceitos em relação a pessoas ou grupos que consideramos diferentes. Como nós podemos vencer a acepção de pessoas a partir disso que nós falamos? Primeiro, fazer um exame na autoconsciência, um exame daquilo que eu estou pensando. Será que as pessoas com quem eu vivo no meu dia a dia não são um pouco limitadas em relação ao que elas enxergam em relação às outras pessoas? Então, quando eu faço um autoexame, eu consigo identificar aonde eu estou discriminando as pessoas. Tiago, aqui nesse texto, fala a respeito da discriminação em razão de riqueza e poder, em razão de pobreza e riqueza. Mas nós podemos identificar outras coisas em que nós estamos fazendo acepção de pessoas e impedindo que elas possam chegar até Jesus Cristo, em razão dos nossos preconceitos. Então, ter educação, buscar conhecimento, buscar educação, buscar informação é a segunda forma de reagir à discriminação, à acepção de pessoas. A primeira forma é fazer um exame, um autoexame e buscar autoconsciência, identificar aonde estão os nossos preconceitos. O segundo ponto é buscar educação, buscar exposição, buscar conhecer as culturas diferentes, os grupos religiosos diferentes, as perspectivas diferentes, através da leitura de livros, através de participação de eventos, para conhecer as tradições, o que as pessoas fazem, por que elas fazem assim. Depois nós temos que praticar empatia e entender que se alguém está fazendo alguma coisa errada, é porque talvez ela se inseriu num grupo com pessoas que fazem aquilo que é errado. E precisa haver um diálogo, uma conversa, para que vários diálogos, para que aquela pessoa possa tomar o conhecimento a respeito da verdade e possa se achegar à verdade. Não uma atitude de repúdio. Ele faz isso, então eu coloco uma parede e eu não falo com ele e ando longe dele. A empatia permite que você converse com a pessoa e diga: por que você age assim? Por que você faz isso? Isso vai permitir que as pessoas sejam alcançadas para o Evangelho. Depois, um quarto ponto: nós precisamos lançar desafios para nós mesmos. Desafios de todo mundo que faz isso é assim. Todo mundo, criamos muitas vezes estereótipos. O que é um estereótipo? É um modelo, Nós podemos dizer assim, todas as pessoas que torcem para aquele time fazem isso. Quando você cria um estereótipo, um modelo, às vezes uma pessoa que torce para um time, ou às vezes uma pessoa que é de uma certa igreja, ou às vezes a pessoa que faz parte de uma certa profissão, algum profissional de uma certa área, fez um serviço ruim ou falou um palavrão para você, e aí você fala: toda pessoa que faz isso não é uma boa pessoa. Toda pessoa que torce para tal time é uma pessoa que é assim. Toda pessoa que vai naquela igreja é assim. Quando nós criamos um estereótipo, um modelo, uma figura imaginária, que a gente coloca um rótulo, nós estamos correndo risco muito grande de errar e de fazer acepção de pessoas. Porque só porque uma pessoa que é de uma religião, de uma raça, de uma profissão ou de um time fez uma coisa ruim para você, não significa que isso vai se repetir com você. Depois, um quinto ponto para que a gente possa vencer a acepção de pessoas. Nós precisamos examinar os nossos privilégios. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes, por causa da raça, por causa do gênero, por causa da posição social e econômica,
e outras características, nós podemos ser mais favorecidos do que outras pessoas, que vão estar sujeitas a uma discriminação e a um preconceito maior. Precisamos identificar isso e entender, quando vamos nos relacionar com outras pessoas, que se estamos numa posição mais privilegiada, se em razão de uma dessas características, nós precisamos entender e respeitar, procurar diminuir, atenuar essa diferença para que a pessoa seja tratada com respeito, com justiça e com igualdade. Depois nós precisamos também, para desenvolver a vitória sobre a acepção de pessoas, nós precisamos desenvolver relacionamentos diversificados. Tem pessoas que só andam no mesmo grupo, só conversam com as pessoas que repetem as suas mesmas conversas. Elas não procuram ter conhecimento e informação a respeito de outras culturas, a respeito de outras pessoas. E isso faz com que a pessoa fique fechada, com que a pessoa tenha uma tendência maior de fazer acepção de pessoas, de discriminar e até desrespeitar pessoas, porque não se coloca no desafio de conhecer pessoas de grupos diferentes. Quando você se coloca nesse desafio de eu quero conversar com aquelas pessoas daquele grupo para entender o que elas pensam, como pensam, por que pensam daquela forma, isso permite que você... Isso não significa que você vai fazer parte daquele grupo, mas vai fazer você ser mais pronto para expressar o amor de Deus e falar a respeito desse amor para aquela pessoa. Se a pessoa não quiser ouvir, você conseguiu ao menos conversar com ela e expressar o amor de Deus, mostrando que o amor de Deus alcança a todas as pessoas. Isso faz com que você amplie a sua compreensão e vence os seus próprios preconceitos. O 7º ponto é: pratique igualdade e justiça. Trate as pessoas com respeito, independente de raça, de origem étnica, de religião, de gênero, de orientação sexual ou de qualquer outra característica. Defenda a justiça social e trabalhe para combater as desigualdades sistêmicas que existem em sua comunidade. E por último, o 8º ponto: aprenda com a palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte de sabedoria e orientação. Quando nós estudamos as passagens bíblicas que enfatizam o amor ao próximo, a igualdade e a justiça, nós somos chamados a refletir sobre se estamos fazendo isso ou não. Os ensinamentos de Jesus ensinam isso. Então, nessa primeira parte aqui, nós falamos a respeito da acepção de pessoas. Aqui, Tiago, no versículo 9, fala assim: mas se vocês fazem acepção de pessoas, vocês cometem pecado. Né? Ou seja, o que é pecado? É errar o alvo. Quando a gente faz acepção de pessoas, nós estamos errando o alvo. O alvo de Jesus é salvar toda a humanidade, é alcançar todas as pessoas para o reino, independente de quem quer que seja, homem, mulher, jovem, velho, criança, mesmo aqueles que são homossexuais e lésbicas, que muitos cristãos muitas vezes agridem com palavras e com atitudes que trazem a discriminação, também são amados por Deus. Eles também foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Muitos deles tiveram problemas de autoidentidade, não conseguiram perceber que são homens, que são mulheres. Muitas mulheres que ficam com mulheres foram abusadas na infância e por essa razão ficaram com traumas emocionais e não sabem como tratar. Cada situação é diferente. Existem aqueles que, mesmo aqueles que são mais revolucionários, que dizem que são o que são porque querem ser assim e que não querem aceitar a Cristo, mesmo nessa rebelião, Deus continua amando a eles e a porta da graça, da salvação está até o último dia da vida de cada um deles aberta
para que eles possam entrar e receber a luz e a graça de Deus. Então, entender isso permite que exista uma abertura no diálogo, na pregação da palavra de Deus. Então, permite que a pessoa tenha os seus direitos. Porque algumas pessoas, quando se entregam à acepção, elas podem chegar a dizer: se a pessoa é homossexual, se a pessoa é lésbica, ou se a pessoa é de um time de futebol, torce por um certo time, ou se exerce uma certa profissão, ou se é de uma outra denominação, ela não tem o direito, então, de ter acesso aos recursos naturais, não tem acesso à casa, alimento, ao direito, acesso à justiça. Existia muitas situações no passado em que pessoas homossexuais eram desprezadas a vida inteira pelos seus pais e pelos seus irmãos. E eles trabalhavam, construíam a sua casa, dividindo a casa com uma outra pessoa, né, do mesmo sexo, e quando eles morriam, a família chegava e dizia: nós queremos todos os bens do nosso filho, nós queremos tudo que é dele. E isso seria justo, sendo que durante toda a vida eles disseram: sai da nossa casa, nós nunca mais vamos conversar e falar com você? E depois do filho ter construído um patrimônio, uma casa com uma outra pessoa que também trabalhou, que também juntou o dinheiro para poder comprar aquelas coisas, seria injusto pensar que eles não teriam acesso ao direito pelo fato da opção sexual deles. Então, muitos cristãos pensam: se é homossexual ou se é lésbica, tem que morrer. Se é homossexual ou se é lésbica, não tem o direito de estar dentro de uma reunião para adorar a Deus. Como uma pessoa pode chegar ao conhecimento de Deus se lhe é negado o acesso, se lhe é negada a possibilidade de estar no mesmo lugar para ouvir a palavra de Deus? Se a fé, segundo o apóstolo Paulo, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, é necessário que a pessoa receba a palavra para que ela possa se chegar a Deus. E o versículo 10, ele fala assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aqui Tiago está falando que não adianta você querer dizer que segue a Jesus e obedecer 99 mandamentos e esquecer de cumprir o 100º, imaginando que se houvesse 100 leis a respeito de um assunto e a pessoa cumprisse 99 e deixasse de cumprir o último. Tiago está dizendo: você estaria contra a lei do mesmo jeito, porque você tem que cumprir toda ela. Seria culpado de toda a lei, porque todo aquele que descumpre um ponto só é considerado culpado. Então ele fala no 11: porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tem um detalhe aqui nesse texto do matar, que lá no livro de 1 João, João fala que aquele que fala palavras ruins para o próximo é um homicida. Porque você pode matar uma pessoa não apenas com uma arma, com uma faca, né? Não apenas tirando a vida dela, mas você pode matar uma pessoa também por aquilo que você fala para ela. A forma como você fala pode matar uma pessoa. E aqui, quando o Tiago fala assim: Deus, ele mandou na lei não matarás, mas ele disse também não cometerás adultério. Então, se você fizer uma coisa ou outra, você já violou a lei. Então, no versículo 12 ele termina: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Aqui, Tiago, essa lei da liberdade, ele está falando do livre-arbítrio, né? Vocês têm a liberdade de fazer tudo o que vocês quiserem, mas vocês vão ser julgados por aquilo que vocês fizerem. Vocês são livres para fazer o que quiserem, mas vocês vão colher as consequências da decisão que vocês tomarem. Então, assim como vocês falam, assim falai e assim procedei. Vocês falam do amor de Deus, vocês falam do amor de Jesus, vocês pregam o Evangelho, que é o amor de Cristo pela humanidade, que é o amor de Cristo por todas as pessoas. Não façam acepção de
pessoas. O segundo ponto, ele fala a respeito aqui da misericórdia. É o versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago aqui, no segundo tema desse capítulo 2, fala a respeito da misericórdia. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, quando Jesus estava declarando o sermão do monte, o sermão da montanha, ele disse: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, medirão a vós, e com o mesmo peso com que pesarem aos outros, vos pesarão a vós. Então nós vemos que muitas vezes nós somos rigorosos no julgamento com o próximo. E quando nós não temos misericórdia em relação ao próximo, também não haverá misericórdia sobre nós. E esse é o primeiro ponto. A palavra misericórdia é uma reunião das palavras miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, Deus tem misericórdia. Ele olha para nós, que somos os miseráveis, que temos a miséria do pecado em nossa vida, e ele tem coração. Então, ele estende o seu braço e nos abraça e traz o miserável, que sou eu, que somos nós, que é você, e traz para junto do coração dele. Ele tem isso conosco, ele tem misericórdia. E lá em Lamentações de Jeremias está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, ele tem tantas misericórdias, ou seja, todos os dias ele olha para as misérias da humanidade e ele nos abraça para junto do seu coração, que ele quer cuidar de nós. Ele não quer a nossa morte. E se ele é um Deus de misericórdia com todas as pessoas, quem somos nós para querermos apontar o dedo e julgar alguém, fazendo acepção de pessoas e discriminação em relação às pessoas? O que nós podemos apontar são as atitudes delas, combater as atitudes incorretas, combater a mentira, não o mentiroso, combater a corrupção e a prática da corrupção, mas acreditar que Deus quer que o corrupto seja salvo e alcançado para o reino dele. Acreditar que o homicida recebe o perdão quando se arrepende dos pecados, que o homossexual recebe o perdão quando reconhece que essa prática desobedece à lei de Deus, mas ele quer buscar a Deus. Então, a misericórdia é tão importante que Tiago fala que entre misericórdia e juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O terceiro ponto que Tiago traz aqui para a nossa meditação fala aqui a respeito da fé sem obras, mas ela destaca o ponto da nudez e do alimento, vamos ler aqui o texto, veja o versículo 14. Vamos ler o versículo 14 até o 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Versículo 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja que nos versículos 14 a 18, Tiago está falando a respeito da fé e das obras. Esse texto, esse trecho, é o trecho principal do capítulo 2, que a mensagem principal do capítulo 2 é essa. A fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ela se manifesta por nossas atitudes. O livro de Tiago é um livro, uma carta, em que ele destaca a importância da prática da fé. E ele fala que a fé sem a prática, sem obras, na verdade não é fé.
E ele fala aqui no capítulo 2 que a fé em Jesus Cristo, no versículo 1 até o 12, ela tem que mostrar que você não faz acepção de pessoas. Agora, na segunda parte, ela fala aqui no versículo 13, ela tem que mostrar que você tem misericórdia das pessoas, que você não fica julgando as outras pessoas. Agora, aqui nesse terceiro ponto, a fé em Jesus Cristo, genuína, autêntica, ela tem que mostrar que quando alguém está passando nudez, necessidade de roupas, de vestes, e quando ela tem necessidade de alimento, que você tem disposição de, se você não tem, pelo menos interceder com outras pessoas, criar grupos para arrecadar os recursos para que possam ser distribuídos, para que as pessoas que precisam dessas provisões recebam a provisão. Porque quando você faz isso, a tua atitude de buscar ajuda, formar grupos de apoio para ajudar outras pessoas, revela que o amor de Deus está dentro de você como algo verdadeiro, como algo genuíno, como algo real. Porque uma pessoa que realmente foi transformada por Jesus não vai ficar apenas falando, mas ela vai ser impelida por Deus a fazer alguma coisa na prática. E ele vem e fala, algumas pessoas podem dizer assim, do que adianta se uma pessoa vem e fala, eu preciso de roupa, eu preciso de comida, e você diz, vá para a sua casa e coma, vá para a sua casa, pegue uma roupa nova, use essa roupa. Isso seria vazio, seria sem propósito, porque o próprio Jesus, quando viu que o povo buscava a ele, estava com fome, ele se preocupou em fazer em operar o milagre da multiplicação dos pães para dar àqueles que o seguiam. Então Jesus deixou o exemplo. Ele preparou antes da sua morte uma ceia para que ele pudesse se despedir dos discípulos antes naquele momento. Então nós vemos pelas atitudes de Jesus que Jesus se preocupava com a provisão, em praticar atitudes, em fazer coisas práticas para mostrar o seu amor. Então alguém pode dizer aqui no versículo 17, que se você, no 17, se você tem fé sem obras, a sua fé é morta, porque ela não mostra que você realmente tem ligação com Deus. E no versículo 18, mas alguém vai dizer assim, você tem a fé e eu tenho as obras. Aí Tiago fala, então mostra a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Isso significa então que as obras é que salvam? De maneira nenhuma. O texto no versículo 1 fala que você precisa ter o quê? A fé em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da glória. Mas essa fé em Jesus Cristo não pode estar baseada em acepção de pessoas. Não pode estar baseada em juízo, julgamento dos outros, porque o fundamento da fé em Jesus está na misericórdia. Não pode estar fundamentada apenas em palavras de boca. E aí vem aqui o versículo 19 até o versículo 25, Tiago completa o argumento do capítulo do versículo 14 ao 18, mostrando o quarto ponto, que a fé verdadeira, ela se transforma em ação, se transforma em atitude. No versículo 19, Tiago fala aqui no versículo 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios acreditam que Deus existe. Os demônios sabem que Deus existe. Os demônios, inclusive, viveram com Deus no céu. E só depois eles se tornaram anjos caídos, anjos decadentes. Mas por que eles são demônios? Porque eles não fazem aquilo que Deus quer que seja feito. Deus quer que as pessoas sigam a Deus. E os demônios ficam o tempo todo atacando as pessoas, ficam ao redor delas e induzindo-as a pensar em praticar o pecado. Então, no momento em que os demônios induzem as pessoas a desobedecerem a Deus, a desonrarem a Deus, eles não têm fé,
eles apenas acreditam em Deus. Assim também, quando nós dizemos que somos cristãos, dizemos que seguimos a Deus, mas as nossas atitudes não são compatíveis com a nossa fé, nós somos como os demônios. O que existe de igualdade entre quem faz isso e os demônios? Acreditam em Deus, mas não fazem o que é para ser feito. E aí vem o versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Veja que Tiago fala que você é um homem vão quando você diz que tem fé e não manifesta em obras. Ele fala assim, ó, versículo 21 até o versículo 25, ele traz dois exemplos, o exemplo de Abraão e de Raabe. Veja aqui no versículo 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Nós sabemos que no livro de Gênesis a Bíblia conta a história de Abraão. Ele era um homem velho, avançado de idade, casado com uma mulher que também já estava avançada de idade e não havia nenhuma possibilidade de terem filhos. Deus aparece para Abraão e diz a ele que na sua velhice ele ainda teria um filho que seria o seu descendente, que receberia toda a herança que ele deixaria sobre a terra. Abraão e Sara esperaram em Deus e Deus cumpriu a promessa. Quando Isaque já estava crescido, alguns dizem que provavelmente com 5, 6, 7 anos, a Bíblia não fala com que idade Isaque estava, mas em um dado momento, quando Isaque já estava um pouco crescido, já caminhava, já falava, já conversava, Deus pede que Abraão oferecesse Isaque em um altar para Deus. E o texto de Gênesis revela que Abraão não pensou duas vezes. Ele tomou Isaque, subiu a montanha, sem nenhum cordeiro, para oferecer o sacrifício a Deus. E Isaque, de acordo com o relato de Gênesis, perguntava para o pai: estamos indo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondia para Isaque assim: o Senhor proverá, Deus proverá. Ou seja, Abraão estava crente de que quando chegasse ali no alto da montanha, Deus lhe daria a resposta final, mas ele foi com a disposição de oferecer Isaque, se fosse necessário, para honrar e mostrar o amor dele por Deus. O que ocorreu foi que Deus, quando ele chegou até o monte, preparou o altar, colocou Isaque para ser oferecido, Deus disse: não faça mal ao teu filho Isaque. E aí Deus mostrou um animal ao lado e disse: ali está o animal para que seja feito o sacrifício, porque agora eu sei que tu me amas. Então Deus, ele muitas vezes prova a nossa fé. E essa prova exige alguma obra, alguma atitude, alguma ação. Quando Deus provou Jó, ele deixou que o diabo tirasse tudo de Jó. E Jó disse: bendito seja o Senhor, porque ele me deu e ele tirou. Quando Jó manifestou essa palavra, ele manifestou uma obra de quem continua tendo fé em Deus independentemente das circunstâncias. Então, Tiago aqui traz essa lembrança da história de Abraão para dizer: vejam que ele tinha fé em Deus, mas ele manifestou com as suas obras, com as suas atitudes, com aquilo que ele fez, que ele realmente acreditava em Deus. Então, vê o versículo 22. Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, Tiago está dizendo, ele tinha tanto fé que a fé operou que ele fizesse essa obra. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Muitas pessoas querem ser amigas de Deus, mas elas não estão dispostas a fazer nenhum sacrifício por Deus. Elas veem Deus como uma pessoa que tem que dar a elas tudo o que elas querem, quando na realidade Deus é o Criador,
Ele criou todas as coisas. Deus é Pai. Ele é aquele que corrige o filho, que precisa entender o valor do amor por si próprio. O amor pelo amor, o amor a Deus. Não em razão daquilo que você pode colher de Deus. Não daquilo que você pode colher em troca, em razão de um relacionamento com Deus. Muitas pessoas frequentam igrejas e pensam que ir à igreja é um ritual, é um amuleto. Você tem uma ligação com o espiritual, mas o seu coração está acorrentado nas coisas terrenas. Estão preocupados em ter riqueza, prosperidade, em buscar honra, em buscar fama, em buscar reconhecimento de pessoas, porque estão dependentes da necessidade de aprovação. Você é único, você tem a sua individualidade. Essas coisas são muito boas, mas você não precisa de nada que não seja necessário para a sua vida, né? Então, entender o amor a Deus, entender Deus e a relação com Ele, não pelas coisas que Ele dá, é importante. Como você ama o seu pai? Como você ama a sua mãe? Você ama o seu pai e a sua mãe pelo que eles são, porque eles deram a vida a você. Independentemente de estar em uma melhor ou em uma menor condição, quando nós conversamos com as pessoas em geral, se as pessoas são normais, se as pessoas têm o juízo normal de avaliação, elas vão dizer, mesmo aqueles que são mais pobres, se eu tivesse condição, eu daria uma casa para os meus pais, eu daria uma condição melhor para os meus pais. Então, e elas não largam os seus pais só porque elas enriquecem, elas esquecem dos seus pais. Pelo contrário, elas voltam ao pai e à mãe para honrá-los. Assim, e elas não amam ou deixam de amar os seus pais em razão do que recebem de bens materiais ou de provisão, mas amam porque existe o amor em si. Esse é o amor verdadeiro e genuíno por Deus. E Abraão, ele foi chamado amigo de Deus não pela riqueza que Deus permitiu que ele ganhasse, mas porque ele realmente amava a Deus. E tudo aquilo que ele recebia, ele fazia para Deus. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago, muitas pessoas leem esse versículo e dizem, olha aqui, ó, aqui está a prova de que se uma pessoa não tiver obras, ela não alcança o reino de Deus e as obras são mais importantes do que a fé. Eu não sei de onde que essas pessoas falam isso, que as obras são mais importantes do que a fé. Existe até uma religião em que as pessoas falam, se você fizer boas obras, você não precisa acreditar em nada. Você faz boas obras sempre, e aquilo vai voltar para você. Vai voltar para você na terra, porque você está plantando boas obras, mas você não vai ter o relacionamento com Deus. Você não vai receber a comunhão com Jesus Cristo. Você não vai ter a ação do Espírito Santo sobre a sua vida e a sua alma sendo entregue para Deus. Porque para isso, ó, o versículo 1 fala, aqui, ó, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele fala aqui, o destaque aqui é para esse trecho, em que Tiago fala, a nossa fé tem que estar na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da glória. Para onde vai a tua alma quando você alcançar a eternidade? É essa pergunta que fica. Você pode fazer boas obras na terra e ser reconhecido por ser uma pessoa que fez muitas boas obras, mas sem a fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a justiça de Deus que carrega o ser humano para Deus, não há como se manter o relacionamento com Deus. Então, mas ao mesmo tempo, quem diz que está em Jesus Cristo e que tem fé nele e não manifesta pelas obras que realmente ama a Deus, não pode dizer que está com Deus. A fé, as obras, elas são necessariamente quem tem fé genuína e autêntica vai praticar as obras, vai revelar pelas atitudes, pelas palavras, pelas ações, pelos comportamentos que realmente tem a fé em Jesus Cristo. Mas nem todos aqueles que praticam boas obras terão a salvação, porque pode ser
que a pessoa pratique boas obras naquela ideia de que praticando boas obras vai ser retribuída pelas obras que faz. E aí o versículo 25 ele fala: "E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?" A história de Raabe está contada no livro de Josué. A Bíblia conta no livro de Josué que eles entraram na cidade de Jericó e Raabe era uma prostituta que morava, a casa dela ficava no muro que faz a divisão da cidade. E ela recebeu na casa dela alguns dos emissários que foram enviados por Josué para espiar a terra. E ela os recebeu e depois ela colocou uma proteção para eles. Quando o povo da terra bateu na porta da casa dela perguntando sobre eles, ela disse que eles já tinham ido embora e ela os protegeu. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte, que Raabe, ela era uma prostituta, ela sabia que Deus havia determinado que a cidade em que ela morava seria tomada por eles e aquela cidade seria entregue para os judeus. E para que ela fosse justificada pelas obras, ela tomou uma atitude. Ela acreditou em Deus. Ela se conectou com Deus. Ela se desprendeu das pessoas da cidade dela. Muitas vezes você tem que deixar os amigos com quem você anda atualmente, porque eles não querem que você venha para Deus. Raabe era uma prostituta, mas ela morava naquela cidade com o seu povo, mas ela sabia que o povo dela praticava o pecado e não andavam na luz de Deus. E ela, naquele momento, quando viu que o povo de Israel, que simboliza, representa o povo que traria, que recebeu a promessa de que herdariam aquela terra, ela se prontificou a deixar os amigos antigos, os valores antigos, e se entregar para Deus, para que ela pudesse ser recebida por Deus. Então, ela fez alguma coisa, ela tomou uma atitude. Tome uma atitude em relação às suas amizades hoje. Analise quem são as pessoas que andam com você. São pessoas que trazem elogios que não vão carregar você para um outro nível, para um outro estágio de vida? Você vai ficar buscando pessoas que fiquem massageando o seu ego, reafirmando que você está certo, que você está certa? Você precisa reconhecer quando você está caminhando longe de Deus e procurar pessoas que falem aquilo que você precisa ouvir, mesmo que aquela palavra possa não ser muito confortável para você naquele momento, mas que falem aquilo que você precisa para que você possa avançar. E Tiago termina o versículo 26 dizendo: "Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta." Então essa é a palavra de hoje. Se você tem fé na pessoa de Jesus Cristo, a sua fé não pode fazer acepção de pessoas. A fé em Jesus Cristo vai fazer com que você manifeste a igualdade, o tratamento igualitário entre as pessoas. O segundo ponto é, se você realmente tem fé em Jesus Cristo, você vai ter mais misericórdia. Você não vai se preocupar tanto com o juízo em relação às outras pessoas. O terceiro ponto, se você realmente tem fé em Jesus Cristo, quando uma pessoa estiver em estado de nudez ou com falta de alimento, você vai manifestar as obras. Você vai fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. E o quarto ponto, se você realmente está em Jesus Cristo, você não vai agir como os demônios, porque eles acreditam em Deus, mas eles não fazem o que tem que ser feito, eles não obedecem. E você vai tomar o exemplo de Abraão e de Raabe. Eles fizeram alguma coisa quando resolveram, quando reconheceram que Deus é soberano e que as demais coisas não prevalecem diante de Deus. Eles tomaram uma atitude. Abraão se dispôs a sacrificar
a própria bênção que recebeu de Deus. O filho, em idade avançada, que ele recebeu do próprio Deus, ele resolveu entregar para o próprio Deus e devolver, e abrir mão daquilo que ele havia recebido de Deus. E Raabe abriu mão do seu povo, da sua origem, quando identificou que Deus havia determinado que algo estava estabelecido ali. Ali estava estabelecido, é você continuar com o seu povo, é você continuar no erro, é você continuar fazendo as mesmas coisas com as mesmas amizades e errando todos os dias, ou é você mudar de vida, se abrindo para algo novo, para mostrar a fé na pessoa, em Deus. Eles fizeram isso. O que você precisa fazer? Talvez seja se desfazer das amizades que você tem, buscar novos amigos, talvez seja parar de ficar julgando as outras pessoas, mas entender, ter empatia, como nós falamos ali, buscar autoconhecimento, fazer um autoexame a respeito do que você pensa a respeito das pessoas, para discriminar menos e amar mais. Essa é a palavra de hoje. Se você gostou desse conteúdo, dá um like no vídeo, compartilha com outras pessoas que também precisam ter esse conhecimento e divulgue essa palavra para que as pessoas amem mais, discriminem menos, mostrem mais a fé em Jesus Cristo por meio das obras, não apenas por palavra, não apenas de boca. O mundo clama por pessoas que revelam nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, que realmente são filhos de Deus. Se inscreve no canal também e para receber outros conteúdos a respeito da palavra de Deus. Sejam abençoados e fiquem na paz de Jesus.